Olá galera, vamos ver agora uma aula de introdução à química orgânica, né, que se intitula Tipos de cadeias orgânicas. Eu sei que vocês já sabem que a química orgânica, o elemento fundamental da química orgânica é o carbono. Toda substância orgânica tem em sua estrutura o elemento carbono. Ele pode ser classificado de acordo a sua situação numa cadeia orgânica. Ele pode ser classificado como carbono primário, carbono secundário, terciário ou quaternário. Os carbonos primários, eles sempre estarão na extremidade da cadeia. Então, esse carbono aqui, ele é primário. Outra coisa, a ligação que conta é carbono-carbono, tá ok? Para classificar os carbonos em primário, secundário, terciário e quaternário, o que vale é a ligação carbono-carbono. A ligação carbono com outro elemento, seja hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, etc., não conta. Então, se esse carbono aqui, ele está ligado apenas a um outro carbono, tá? Então ele é primário. Então, todos os carbonos da extremidade, eles serão primários, porque eles se ligarão apenas a um carbono. Porque como ele está na extremidade, aqui você tem hidrogênio, não conta, e na outra extremidade você tem carbono. Então, como esse carbono se liga a apenas um, ele é um carbono primário. Está aqui outro carbono primário e aqui outro carbono primário. O carbono secundário, obviamente, ele vai ter que se ligar a dois carbonos, tá ok? Então, esse carbono aqui ele é secundário, porque nesse lado de cá a gente tem, eu vou mudar a cor aqui. Esse aqui é carbono secundário, porque no lado de cá tem um carbono, do lado de cá outro, então ele se liga a dois carbonos, e aqui não vale, porque é hidrogênio, né? Tem que ser ligação entre carbonos. Então esse aqui é secundário. Vou colocar um 2, deixa eu voltar aqui, vou colocar nos primários, vou colocar 1. E outro secundário, aqui tem outro secundário. Aqui tem um carbono, aqui tem outro carbono. E aqui hidrogênio, hidrogênio não conta, são as ligações entre carbonos. Então, a gente tem outro carbono secundário. O terciário, ele terá que se ligar a 3 carbonos. Então, a gente vai ver um exemplo de terciário aqui, Por quê? Aqui, vizinho a ele, tem um carbono. Do outro lado, outro carbono. E aqui em cima, mais um. Ok? Inclusive, essa cadeia aqui, ela está incompleta. Deixa eu fazer aqui, Perdão. Aqui tem que ter um hidrogênio. Hidrogênio. Então, Então, esse carbono aqui ele é terciário, porque ele está ligado, não é, a 3 carbonos. O último aqui, tá? Este daqui, ele é um carbono quaternário. Por quê? Ele está ligado a este carbono, na outra extremidade tem outro carbono, aqui em cima mais um, e aqui embaixo mais outro. Ou seja, esse carbono aqui está ligado diretamente a outros 4 carbonos. Então, ele é um carbono quaternário. Eu espero que vocês tenham entendido isso aqui. A classificação, né, das cadeias podem ser de diversas maneiras. Quanto ao fechamento da cadeia, né, se ela tem um fechamento ou não, ela pode ser uma cadeia aberta, acíclica ou alifática, significa a mesma coisa. Em uma cadeia aberta, ela não vai formar um ciclo, ela não vai ter um fechamento. Então, ela pode ter até ramificações, mas ela não se fecha. Vou fazer uma ramificação aqui, outra coisa. Uma cadeia só vai ter ramificação se apresentar carbonos terciários ou quaternários.
Se só tiver carbonos primários e secundários, essa cadeia orgânica nunca vai ter uma ramificação. Tá ok? Só há ramificação em cadeias orgânicas a partir do surgimento de um carbono terciário quaternário. Então aqui, ó, ela é uma cadeia aberta, tá? Não há fechamento. Nesse caso, se a gente tivesse isso aqui, ó, esse tipo de cadeia, aí vamos colocar aqui os hidrogênios para preencher. Hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio e hidrogênio. Bom, então aqui há um fechamento, né? Há um ciclo, tá ok? Então isso aqui é um exemplo de cadeia fechada ou cíclica, ok? Deixa eu dizer mais uma coisa. As cadeias fechadas, elas podem se classificar de duas maneiras e a gente vai ver isso logo mais à frente. Não vou adiantar isso não, tá ok? Para a gente não confundir as coisas. Bom, quanto à disposição dos átomos, a gente pode ter cadeia normal, e a cadeia normal ela não apresenta carbono terciário nem quaternário, tá ok? Ou seja, ela não tem ramificação. Então só vai ter no máximo carbono secundário, né? As cadeias até carbono secundário é uma cadeia normal. Então aqui, ó, H, vamos preencher com os hidrogênios aqui. Bom, então isso aqui é uma cadeia normal, ela não tem ramificação. Você pode perceber que só existe carbono primário aqui nas extremidades, ó, e carbono secundário, que são esses aqui do meio, tá ok? Não há carbono terciário. Quando apresentar carbono terciário ou quaternário, aí a gente tem uma cadeia ramificada, ok? Então, se aparecer um carbono terciário ou quaternário, você já sabe que é ramificada, tá ok? Eu não vou preencher com hidrogênio, senão vai ocupar tempo, mas imagine que aqui, onde eu não coloquei mais ligações entre os carbonos, vou colocar só os traços, são os hidrogênios, tá ok? Então, por apresentar esse carbono terciário aqui, aliás, este daqui, deixa eu fazer aqui, por aparecer esse carbono terciário aqui, então a gente tem uma cadeia ramificada. Se aparecesse outro Czinho aqui, esse carbono aqui seria quaternário e não deixaria de ser uma cadeia ramificada. Apresentou carbono terciário e quaternário, você tem uma cadeia ramificada. Bom, a cadeia saturada, né, vai ser quanto aos tipos de ligação. Se a cadeia orgânica apresenta apenas ligações simples, ela é saturada. Tá ok? Se ela apresenta ligações duplas ou triplas, então você tem aqui uma cadeia insaturada, tá ok? Com ligações simples saturada, com ligações duplas ou triplas na cadeia, você tem uma cadeia insaturada. Quanto à natureza dos átomos, você pode ter uma cadeia homogênea ou uma cadeia heterogênea. É simples. Se entre os carbonos aparece um heteroátomo, ó, hétero, né, de diferente, então vamos colocar aqui um oxigênio. Se aparece um heteroátomo, lembrando que esses traços vocês preenchem aqui, ó, com hidrogênio. Então veja que entre esse carbono e esse carbono tem um átomo diferente que não é carbono. É o oxigênio, é um heteroátomo. Então aqui é um exemplo, perdão, eu acabei exemplificando primeiro a cadeia heterogênea. Isso aqui é uma cadeia heterogênea. A cadeia homogênea foi a que a gente viu na maioria nos exemplos anteriores. Ó, só tem carbonos, os carbonos se ligam entre si. Não existe heteroátomo aqui no meio. Mas veja bem, a gente pode ter isso aqui, ó.
Lembrando, os traços que não tem elemento, você imagina que tem hidrogênio. Então, esse oxigênio aqui, ele não está interferindo na ligação entre carbonos. Ele não está, ele está numa extremidade aqui, ó. Então, como ele não interfere, né? Como ele não está, digamos, separando os carbonos, então, neste caso aqui, mesmo com um átomo de oxigênio, a gente vai ter um exemplo de cadeia homogênea. Tá? Isso aqui também é outro exemplo de cadeia homogênea. Certo? Então, se tiver um heteroátomo, se o átomo está entre as ligações de carbono, aí você tem uma cadeia heterogênea. Por último, né, os tipos de cadeias ramificadas são as alicíclicas, que seria aquele exemplo que eu citei, vai ter um fechamento comum, tá ok? Então, vou colocar aqui. Pode ter ligação dupla também, tá ok? Então, tá aqui. Aqui tem o hidrogênio. A cadeia alicíclica, tá? Para ficar bem simples de reconhecer, toda cadeia que não é aromática vai ser alicíclica. Então, como reconhecer uma cadeia aromática? Através do anel benzênico, né? Então, a gente vai ter o anel aromático. Deixa eu colocar aqui. Aqui tem o hidrogênio. Aqui tem outro. Bom, gente, aqui é o benzeno, tá? E essa alternância de ligação dupla e simples entre os carbonos, não é, faz existir o que a gente chama de anel benzênico, ó. Aí a gente pode representar isso aqui dessa forma aqui, ó. Aí aqui tem uma dupla, aqui tem outra e aqui tem outra. Essa cadeia é a mesma dessa. E você também pode ver assim, ó. Isso aqui é uma cadeia aromática, tá? Então, toda cadeia fechada, né, que forma esse ciclo aqui, que não possuir esse anel benzênico, então não é aromático, só pode ser alicíclico. Se possui, tá, o anel benzênico, então é aromático. As cadeias aromáticas elas podem ser mononucleadas, né, apresentando apenas um anel benzênico, ou se apresentar mais de um anel, então a gente tem cadeias polinucleadas, tá ok? Aqui poderia até ter mais, ó. Pode sair fazendo isso aqui. Então, com uma cadeia aromática mononucleada com várias polinucleadas. Bom, gente, a nossa aula fica só até aqui. Se tiver alguma dúvida, podem postar aí embaixo. Espero ter ajudado com mais uma aula. Tá ok? Um grande abraço e até a próxima.